Eu te saúdo com a paz do Senhor, lição número 11 da classe de adultos do dia 15 de setembro, portanto, terceiro domingo, portanto, Dia Nacional da Escola Dominical. A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Texto áureo: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Está em capítulo 6, versículo 11. Verdade prática: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo dele. Quando falamos de exaltação e de humilhação, sempre somos tentados a cair no mesmo erro. Qual é o erro? De dizermos que quando nós somos humilhados, nós seremos exaltados. O Senhor nos exaltará quando alguém nos humilhar. Isto não tem base bíblica. E eu vou te falar o porquê. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 12, vai nos dar um norte muito interessante sobre quem se exalta ou quem se humilha. E aqui que está a grande questão que nós muitas vezes não observamos, que é o quê? Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, nos diz que para nós nos humilharmos diante da face do Senhor, da presença do Senhor. E onde que é aqui a grande questão? A grande questão que nós falamos, que quando as pessoas nos humilham, nós passamos por alguma humilhação. O que nós temos a tendência de dizer? Aqueles que são humilhados serão exaltados. E por que eu estou dizendo para você que isso não é bíblico? A Bíblia menciona que quando nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta ao seu tempo. Ou seja, não é outra pessoa me humilhando, sou eu mesmo me humilhando diante do Senhor. Como nós vemos também lá em Lucas capítulo 18, no versículo 9 ao 14, que fala ali da parábola do fariseu e do publicano, também a dinâmica é a mesma. É aquele que se humilha. Veja que um chegou colocando, batendo no peito, dizendo que era isso e que era aquilo. E no caso, o fariseu, né? E o publicano, ele nem mesmo olhava para o céu, mas dizia apenas: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus menciona nesse texto que aquele que se humilhou, no caso o publicano, foi esse que voltou justificado, o que só corrobora a questão de que realmente, às vezes quando nós falamos que nós somos humilhados pelas pessoas, Deus nos exaltará, isso não é verdade. O que é verdade é quando nós nos humilhamos diante do Senhor, o Senhor a seu tempo, ele certamente nos exaltará, como diz lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Introdução. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. A Bíblia, inclusive, ela é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Veja que houve aqui uma questão de um banquete que Esté deu ao rei na presença também de Amã, né, os dois ali. Depois ela chamou para um outro banquete. E aqui cabe que é uma questão de uma aparente exaltação. Quem quer ser chamado para um banquete? Quando alguém te convida para um almoço, por exemplo, está te exaltando, está te dando uma honra. Quem não quer almoçar na casa de alguém, né? Ou no restaurante, ou coisa desse tipo. Ser convidado, literalmente, para uma questão de um almoço. Isso aqui é uma grande honra. Então, Amã, com base nisso, ele pensou o quê? Olha, agora o rei e a rainha agora estão me exaltando. No entanto, naquela noite, fatos aconteceriam que mudariam completamente o rumo do cenário, da história. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que vem depois, né? Que é chamada de presciência, que é a ciência de saber o que vem depois. Claro que Deus é presciente. Por que Deus é presciente? Porque Ele é onisciente. Como Ele é onisciente, ou seja, Ele conhece toda a ciência, então é claro que Ele é presciente. Mas aqui nós vemos que verdadeiramente, enquanto Amã estava achando que estava fazendo um grande negócio, que realmente estava fazendo a diferença ali, que realmente ele ia conseguir o que ele queria fazer, que era acabar com os judeus, ele viu que a coisa não andou muito bem como ele pretendia. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Uma noite decisiva. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu que nem se moveu diante de sua presença.
É interessante que algumas pessoas, e não são poucas, têm uma tendência da soberba. Ele quer porque quer a todo custo ser adorado. Ele quer ser observado, ele quer ser visto, ele quer que as pessoas batam palma para ele, batam nas costas dele, né? São pessoas que verdadeiramente necessitam de terem o seu ego massageado. E era aqui o caso de Amã. Entretanto, Mardoqueu, ele não temia a sua presença. Em outras palavras, Amã estando num lugar ou não, para Mardoqueu era a mesma coisa. Mardoqueu era completamente indiferente à suposta autoridade de Amã. Por quê? Primeiro porque Mardoqueu era judeu, então ele só se adorava a Deus, ele só se curvava diante de Deus. E por uma outra questão também, pela questão de que ele sabia que Amã, ele não tinha um bom coração. Então como é que ele, sendo judeu, que serve somente a Deus, agora vai se curvar diante de um homem que não é um homem de Deus? Ainda que fosse um homem de Deus, ainda assim ele não se curvaria, até porque nós, de maneira nenhuma, nós devemos nos curvar diante de outro homem. É claro, nós podemos admirar uma pessoa, né, tanto homem quanto mulher, podemos ter um certo respeito, mas se curvar de maneira nenhuma. Por quê? Porque nós só adoramos ao nosso Deus. Então veja que são questões pelas quais as pessoas têm uma tendência, né? Alguns pastores, hoje não são poucos, né, na verdade, querem porque querem ser adorados, fazem questão de ser chamados de pastores, né? Se você chegar para ele por uma questão, você não chamá-lo pelo nome eclesiástico, né, pastor fulano, o fato de você não chamá-lo de pastor já é uma questão que ele vai colocar você em xeque, não vai, muitas vezes não vai nem te responder simplesmente por isso. Por quê? Porque são pastores que querem a todo custo serem adorados. Na verdade, eles não são pastores. Eles estão como pastores, mas na verdade o pastoreio está muito longe. Por quê? Porque um pastor de verdade, um pastor que vem da parte do Senhor, de maneira nenhuma ele vai querer um tipo de adoração dessa. Eu me lembro do meu saudoso pastor, geralmente eu chamava ele de irmão, né? Eu só chamava ele de pastor mesmo em questões formais, né? Mas no cotidiano mesmo eu sempre chamava ele de irmão, e claro, e seguido do seu nome. Então, e ele sempre me respondeu, sempre foi muito carinhoso comigo, sempre teve muita atenção comigo. Então, e apesar disso, veja que situação, né? A que ponto chega essa questão da soberba humana. Eu me lembro que eu tinha um relacionamento muito tranquilo com o meu saudoso pastor presidente. E me lembro que algumas vezes, por conta disso, alguns obreiros ficavam com uma certa inveja, não gostavam porque eles eram obreiros e eu não era, e o pastor me dava atenção mais a mim do que a eles. Olha que situação. E aqui eu não estou falando isso aqui para me engrandecer, eu estou te dando um exemplo de coisas que acontecem no cotidiano. Muitas coisas que eu falo aqui acontecem comigo, né? E eu sou muito transparente, eu sou muito claro nas minhas posições, eu não gosto de deixar dúvidas. Então veja que essa questão da presença, da soberba, está inclusive dentro de das igrejas do Senhor, e isso precisa ser retirado. Por quê? Porque quando uma pessoa chega ao ponto de querer ser adorado, ser chamado de pastor, faz questão de ser chamado de pastor, porque se alguém não chamar ele de pastor, o mundo vai se acabar. Então são situações que verdadeiramente vê que a soberba está implantada nesse coração. Então de maneira nenhuma essa pessoa vem da parte do Senhor. Força ou honra? Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca, Assuero um dia de honra. O que iria prevalecer? Já imaginou? Você vai dormir tranquilo depois de um dia de trabalho, ou até mesmo um dia de folga, um dia de descanso, né, de férias, você vai dormir tranquilamente e tem duas pessoas arquitetando com você, a seu respeito. Um vai fazer o quê? Um vai te preparar uma forca e outro um dia de honra. Olha que questões diferentes. E olha que aqui uma outra questão que eu acho muito interessante, que na verdade quem está planejando aqui uma forca como se fosse um oficial, né? Que no caso é Amã. Mas quem está preparando uma honra é o rei, o superior, o maior, a grande autoridade é quem está querendo te honrar. Veja que contradição, não era para ser ao menos ao contrário, né? O menor poder te honrar, né? Porque normalmente nós estamos ali na mesma faixa, né? O pastor, ou o presidente da república, ou o rei está muito acima de nós, então está muito mais difícil dele nos ver. Veja que situação. Então veja que aqui a situação é completamente diferente. Aí é forca ou é honra. Então muitas vezes nós nos pegamos a situações desta maneira, que nós estamos
tranquilos na nossa casa, vamos preparar para dormir, e há pessoas que estão orando por nós, né, para que nós venhamos ter uma vida abençoada. Por outro lado, há pessoas que, ao invés de estar orando por nós, está arquitetando situações contra nós. E por que eu falo tanto na questão cristã? Eu não falo muito do mundo lá fora, porque, infelizmente, de modo geral, eu sei que existem exceções, mas de modo geral, infelizmente, na maioria das vezes, o inimigo do homem vem da igreja, né? O inimigo do cristão vem da igreja, né? O inimigo do pastor vem de dentro da igreja, né? São alguns obreiros que querem derrubá-lo, né? A irmã do círculo de oração vai ter muito problema com as irmãs do círculo de oração, porque por causa do convívio. Então, a questão de discordância, até mesmo uma questão política, ou questão teológica, ou outras questões, por exemplo, financeiras, econômicas e tal. Então, existe aqui também pessoas que, de uma forma ou de outra, querem, de qualquer forma, amaldiçoar a sua vida. Entretanto, existe uma grande questão na nossa vida. Quem está querendo nos amaldiçoar, essa maldição não chegará para nós. Por quê? Porque uma vez que você é abençoado por Deus, você é escolhido de Deus, você é uma pessoa salva por Deus, né? Você crê no Senhor Jesus, você está salvo em Cristo, de maneira nenhuma uma maldição chegará até você, como nos diz lá a Bíblia, no Salmos 91, 10, né? Que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. 91, 11, eu acho. Deixa eu ver aqui, só para ter uma certeza. Salmos 91, eu falei 10 primeiro, né? Salmos 91, 10, é isso mesmo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Então, quando nós estamos numa vida de oração, né, somos escolhidos por Deus, nós somos salvos por Cristo, então as pessoas podem fazer o que quiser, podem amaldiçoar do jeito que quiser, que essa maldição não chegará a nós. Corre até o risco de chegar nele, né? Mas não em nós. 5 anos depois, eu me lembro agora, me fez lembrar, trabalhava numa empresa e certa vez uma moça chegou e comentou comigo o seguinte: eu vou orar para o chefe mandar essa pessoa embora. Que era uma pessoa que parece que ela não tinha muita afinidade. O que aconteceu? Dias depois, a pessoa que disse que ia orar para aquela pessoa ser demitida, foi demitida. Olha que situação, né? A pessoa que dizia que iria lançar uma maldição numa oração, que inclusive nós sabemos que a oração não tem esse negócio de maldição, né? O crente de maneira nenhuma ora para amaldiçoar ninguém, a gente ora para abençoar, para Deus dar livramento. Mas essa pessoa disse exatamente isso, mas foi justamente ela quem recebeu essa maldição, né? E foi demitida da empresa. Só para a gente aqui ter um norte de como as coisas acontecem, né? 5 anos depois, já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Quando fazemos algo, muitas vezes cai no esquecimento. E isso, de uma certa forma, isso é bom. Por quê? Porque quando você faz algo bom e você fica replicando aquilo, falando aos 4 cantos que você fez aquilo, fica claro que você quer uma recompensa, que você quer uma honra, que você quer demonstrar que você merece algo mais, né? Ou alguma coisa em prol daquilo. No entanto, o melhor a se fazer é o quê? Quando nós fazemos algo bom para as pessoas, que abençoa de uma certa forma, que dá um livramento, nós devemos dar glórias ao Senhor, porque Deus nos usou para aquela pessoa ser liberta daquela situação, ser livre, ter um grande livramento, ou coisas dessa natureza, receber uma cura. E não ficar falando. Por quê? Porque Deus, Ele está presente na nossa vida. Deus vê tudo que fazemos ou aquilo que deixamos de fazer. Se o Senhor está vendo o que você está fazendo e você fez algo bom, no momento que Ele desejar, no momento que Deus quiser, Ele vai te dar uma honra. E isso se Ele quiser. Nós de maneira nenhuma devemos ficar falando, fazendo coisas boas, nem para as pessoas, de querer com isso alguma recompensa. A Bíblia nos diz nesse sentido que quando nós fazemos isso aqui na terra, para termos galardão aqui na terra, certamente nós não teremos galardão naquele dia. Inclusive naquele dia, essa pessoa que faz isso nem estará lá. Então o que nós temos que fazer é fazer boas obras, ajudar as pessoas, né, o necessitado dentro das nossas possibilidades, mas de maneira nenhuma ficar tocando trombeta. Deixa que o tempo faz com que as coisas sejam esquecidas, que no momento certo certamente o Senhor irá lembrar. Sinopse: numa noite em que o sono
fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. Amã é chamado para honrar Mardoqueu, um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma se lhe fez, responderam. Olha que situação. Aqui é uma questão até de honestidade, das pessoas foram honestas. Olha, essa pessoa fez isso aí, mas não ganhou nada com isso não. Então veja que aqui, olha que um ato de justiça, como as coisas aconteceram. Né, foi chamado ali para falar da ata, né, que nós entendemos hoje como ata, né? Ali o registro da crônica, aquela questão toda. E o que aconteceu? Ficou claro que Mardoqueu fez uma boa coisa para o rei, na verdade salvou a vida do rei e não recebeu absolutamente nada de recompensa. Então, veja que aqui existe até outra questão, né, que a Mardoqueu, ou melhor, Amã, que queria ser honrado, na verdade foi exatamente ele que teve que honrar Mardoqueu. Olha que como Deus faz as coisas, né? Aí nós vemos que verdadeiramente o nome de Deus não é mencionado no livro de Esther, mas verdadeiramente vemos como Deus age no livro de Esther. Por quê? Porque mesmo quando Deus não aparece, ele está agindo. Mesmo quando Deus não é mencionado, ele está agindo. Então nós precisamos observar que a questão da honra, a honra virá no tempo que Deus quiser. A recompensa virá. O importante é que nós venhamos fazer aquilo que nos é feito, nos é mandado. Ou seja, se nós somos chamados para abençoar, nós vamos fazer exatamente isso. Presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presume-se digno de honra, ou melhor, presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Quando uma pessoa chega nesse ponto, verdadeiramente ele está uma vida doentia, né? A pessoa querer a todo custo ser recompensado, ter uma honra, né? Verdadeiramente precisa de afago, né? Precisa de ser massageado o ego. Quando a pessoa, você tem que chegar para a pessoa e exaltar o seu cargo eclesiástico, ou a sua autoridade, ou isso ou aquilo, você precisa primeiro massagear o ego dessa pessoa, porque verdadeiramente essa pessoa não entendeu a questão do evangelho. Quando nós somos na questão do evangelho, independente da nossa posição eclesiástica, nós precisamos reconhecer o seguinte: antes de alguém ser pastor, ele é ovelha do Senhor. Antes de ser tesoureiro da igreja, ele é ovelha do Senhor. Antes de ser regente do serviço de oração, é ovelha do Senhor. Então, primeiramente, nós somos o quê? Nós somos ovelhas do Senhor. Nós podemos até ocupar um cargo eclesiástico, mas esse cargo eclesiástico não nos dá questões de ser massageado o nosso ego. Nós não estamos ali para ter o nosso ego massageado, muito pelo contrário. Nós estamos ali justamente como um cargo eclesiástico, né, de pastor, presbítero, dirigente de congregação, líder de departamento, regente de coral. Nós estamos ali para quê? Para servir e não para ser massageado, né? Não para ter o nosso ego massageado. É bom ter um reconhecimento? Sim, é bom, é agradável e até faz parte da vida. Né? Um bom líder, por exemplo, quando numa festa específica as pessoas fazem um banquete para ele, por exemplo, como agradecimento, é algo bom. Agora, não se pode confundir as coisas. Uma coisa é alguém ser chamado para um banquete, né? Para honrar talvez o dia do aniversário ou uma outra coisa, porque ele é um bom líder, né? As pessoas estão com ele, é uma coisa. Agora daí, pegar esse líder, colocar num pedestal e todas as vezes que for falar com ele tem que abaixar a cabeça, né? Fazer reverência, aí não. Aí verdadeiramente essa pessoa não vem do Senhor, porque nem os anjos que estão na presença de Deus, lá nos céus, né, não aceitam adoração. Por que nós homens vamos receber a adoração de outro homem? Isso de maneira nenhuma, isso é descabível. Então isso só demonstra realmente a soberba e o orgulho do coração de Amã. O devido lugar da honra. Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada?
Era a pergunta do rei. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, ou seja, ele seria como se fosse o rei, né? As vestes, né? As vestes falam muito acerca de cada um de nós, né? Muitas pessoas dizem que a roupa não salva ninguém, mas a pessoa que é salva sabe a roupa que veste, né? E eu sempre gosto de dar exemplo da questão das vestes sobre a questão policial, por exemplo. Quando você está numa cidade, você não conhece ninguém, você precisa de uma informação, por exemplo, como é que você vai reconhecer um policial? Pela farda que ele está usando. Então, a nossa veste é a nossa farda. Então, nessa questão real aqui das vestes, então era como se ele fosse o rei. Olha que grande soberba de Amã. O que ele falou? Bom, tudo que eu quero fazer, tudo que eu quero para mim, que eu sei que essa honra é para mim, eu vou falar tudo para ele fazer exatamente isso comigo. Então, o que ele falou? Amã sugeriu que este homem fosse vestido com uma veste real, montasse o cavalo real, ou seja, realmente esse camarada ele quer de qualquer modo ser rei, né? Que ele quer com as vestes de rei e andar no cavalo real, receber a coroa real. Olha só como ele está se colocando como rei, e fosse conduzido por um dos príncipes do rei. Né? Então, verdadeiramente, ele queria a todo custo, aquele príncipe era como se fosse filho de Amã, e Amã verdadeiramente como se fosse o rei. Né? Então, literalmente, ele queria a todo custo demonstrar que realmente ele era o rei. Dos maiores senhores, com uma proclamação pública, assim se fará a homem de cuja honra o rei se agrada. Então, essa pessoa ainda iria falar essas questões. Então, veja que era uma questão ali de grande soberba. Ali, Amã, na verdade, ele demonstrou quem de fato ele queria ser. Quando nós falamos algo de alguém, de modo geral, nós não estamos falando daquele alguém, nós estamos falando de nós. Então, quando nós falamos algo que nós achamos de alguém, é porque possivelmente nós somos exatamente igual àquela pessoa. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina, por exemplo, uma pessoa qualquer, um artista, por exemplo, e uma pessoa chega para você e pergunta assim: o que você acha dessa pessoa? Aí você diz alguma coisa do tipo: é uma pessoa muito egoísta. Digamos que você diga isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que você é egoísta. Então, geralmente, aquilo que nós definimos as pessoas são de fato aquilo que, na verdade, nós somos. Então, veja que Amã, ele demonstra bem essa questão. Tudo que ele fala é aquilo que ele queria ser. Então, veja que é preciso considerar sempre que honra não se exige, se recebe com humildade. Algumas vezes eu vou em algumas igrejas e tem algumas coisas assim que, sinceramente, me incomoda muito. É quando um pastor, por exemplo, vai dar a palavra para um outro pastor e é natural. Aqueles agradecimentos iniciais é extremamente natural. Aquilo até faz parte de uma ética de quem fala em público, né, inclusive. Entretanto, em alguns casos, eu percebo, é uma rasgação de seda, né? Que está um nosso homem de Deus e começa a dar o currículo da pessoa, do pastor, né? E fala, tá dando honra. Por quê? Porque possivelmente, pode ter aqui 2 pontos, né? Aquele pastor que está sendo honrado, ele exige que seja honrado, existe isso, né? Infelizmente. E também pode ser que o pastor que está honrando aquele homem, na verdade, ele está bajulando, né? Mas, de qualquer forma, por que eu digo isso? Porque, na verdade, quando nós recebemos uma honra, a honra é como um presente. Então, como é que você recebe um presente? Você recebe um presente com alegria e com humildade. Me lembra quando eu era garoto? Eu já falei aqui em outras oportunidades. Eu curtia muito uma banda. E alguém, né, a minha avó perguntou para alguém o que eu gostava, o tipo de música que eu curtia, né, na época. E alguém que estava com uma quinta série muito avançada, falou uma coisa completamente diferente. Eu gostava de uma banda, né, uma banda secular, né, na época eu estava desviado, e a pessoa disse que eu gostava de uma outra pessoa que era completamente diferente. Eu não gostava da pessoa, de maneira nenhuma, das músicas das pessoas. Eu até admiro ele, eu até acho uma pessoa até boa de lidar, apesar de não conhecer pessoalmente, mas pelo que eu vejo na internet, tudo é uma pessoa tranquila de lidar. E eu recebi aquele presente. Como eu recebi? Eu recebi com alegria. Por que eu recebi com alegria, mesmo não gostando da pessoa, né, do presente em si? Porque um presente, independente do presente, ainda que seja um presente de grego, né, nós devemos receber com o quê? Com alegria e com humildade.
Então eu recebi o presente, fiquei com o presente, infelizmente, por questões alheias à minha vontade, acabou que uma pessoa, por um descuido, acabou quebrando o meu presente, né? E eu fiquei triste, né? Eu, inclusive, fiquei triste, apesar de não gostar do presente em si, mas eu amava a pessoa que me deu. Então aqui é a grande diferença. Quando você recebe uma honra, é muita questão de quem está te dando a honra. E outra coisa sobre honra que eu acho muito interessante, que é pouco falado, a pessoa que dá a honra, na verdade, essa pessoa, ela verdadeiramente ela é mais vista do que quem recebe a honra. Ela é muito mais vista. Ela é muito mais, como eu vou dizer, ela é muito mais reverenciada. Eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu recentemente. Isso aqui a gente vai falar um pouco fora aqui só para a gente entender. Nas Olimpíadas de Paris, em 2024 agora, que acabou, né? Acabou hoje, né? Aconteceu uma questão muito diferente, que a ginástica brasileira, a Rebeca Andrade, ela foi reverenciada por duas ginastas americanas. Uma eu lembro mais ou menos o nome, que é a Simone Biles, né, que acho que todo mundo conhece ela, e uma outra que, infelizmente, até por ignorância da minha parte, não lembro o nome. Ela foi reverenciada. Como ela recebeu a reverência? Ela recebeu com simplicidade. A Rebeca recebeu com simplicidade. E de quem mais as pessoas falam? Da Rebeca ou da Simone? Da Simone. Por quê? Porque foi ela que deu a honra. Geralmente a pessoa que dá a honra é mais vista do que a pessoa que recebe. Então olha que interessante, né? Isso cabe também na questão cristã, né? Tanto na questão secular, no mundo, né? Como também na questão cristã. Sinopse: o rei chama Amã para honrar Mardoqueu. Eu acredito que Mardoqueu não deve ter gostado muito da ideia, né? A síndrome de imperador. A soberba de Amã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa do rei. Atualmente, tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem, sem correção. Os filhos podem crescer como um Amã, cheio de soberba e presunção. Isso aqui é uma questão muito delicada, que aqui eu não vou aqui dizer como uma pessoa tem ou não a forma de educar o filho, cada um educa de uma forma, mas é uma questão muito importante a se tratar, principalmente se você que está aqui comigo, por algum acaso você é professora da classe de criança, né, ou classe aí de adolescente, precisa ter muita essa ideia, né, esse cuidado com essa síndrome do imperador, que é aquela criança, né, aquela adolescente, né, que geralmente ela cresce sem regras, ela pode fazer o que ela quiser, ninguém põe um freio nela, ninguém põe uma regra nela, aquela pessoa faz o que quiser. Qual é o grande problema desse negócio? Primeiro, que essa pessoa nunca terá nada na vida, nunca vai conseguir fazer nada. E a grande outra questão é que ela vai ter sempre essa ideia de não ter punição. Então, por ela não ter punição, a cada dia que passa, ela vai piorando as circunstâncias, ela vai querendo ainda mais exercer uma questão de domínio com outras crianças, com outros adolescentes. À medida que essa pessoa vai crescendo dentro de uma questão de soberba e orgulho. Tudo sou eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então é uma pessoa que fica completamente soberba, é uma pessoa que fica completamente sem controle, é uma pessoa extremamente egocêntrica, só pensa nela. Então isso é muito perigoso, faz com que as crianças, né, os adolescentes cresçam de uma forma completamente equivocada e cai aí nessa questão de ser uma pessoa soberba. E nós sabemos que Deus resiste ao soberbo, né? Então veja que aqui é uma questão que nós precisamos ter muito cuidado, né? Que são pessoas que exigem o que querem, né, a todo custo. Se você tiver aí um pouco mais de uns 40 anos, você vai entender que quando você era menino ou menina, quando você queria alguma coisa do seu pai ou da sua mãe, você tinha que fazer isso ou fazer aquilo, não é assim? Ou então papai e mamãe dizia, não, não vou te dar não, ou então nem respondia. Não era assim? E como é que você ficava? Você ficava triste, mas você ficava ali. Você entendia que tinha situações que você não poderia ter. E como é hoje? Hoje os pais fazem qualquer coisa pelos filhos. Qualquer coisa. Então isso tira o limite da criança.
A criança começa a crescer sem limites. Então ela quer tudo a todo custo. Inclusive, de vez em quando até aparece, tem um vídeo recentemente que parece que uma mulher e uma filha, né, suposta filha, estavam dentro de um shopping e falam sobre queria acho que um smartphone novo, e uma fica brigando, não, que o meu é um e o teu é melhor, e aquela adolescente começa a gritar com a mãe e se joga no chão. Aquilo, na verdade, aquilo ali é um teatro. Aquilo ali é algo que foi combinado. Eu não lembro agora o nome delas, mas aquilo ali foi combinado. Elas só queriam ter um teste social, como as pessoas reagiriam. Mas aquilo ali retrata exatamente como tem sido hoje. Os filhos e as filhas querem tudo a todo momento e os pais têm que se virar para fazer, porque se não fizerem, eles se esperneiam. Recentemente, uma criança quebrou a casa inteira, uma criança, um adolescente quebrou a casa inteira porque a mãe, né, decidiu desligar o Wi-Fi. Então aquela criança quebrou tudo. Por que ela quebrou tudo? Porque foi uma criança que cresce sem regra, cresce sem nenhuma exigência, faz o que quer. E isso é perigoso, essa síndrome do imperador, porque ela vai acabando com tudo, porque ela não tem regra, porque ela não tem um posicionamento de punição. Tudo que ela faz, todo mundo aceita, independente do que ela faz. Então isso é muito perigoso. Se porventura você também pode ser pai ou mãe de uma criança ou de um adolescente, procura observar o que essa pessoa está fazendo, se você também não está sendo muito mão aberta com essa pessoa, com essa criança, com o seu filho, com a sua filha, para que depois, amanhã, você não tenha que ir lá na escola, por exemplo, e observar que seu filho ou sua filha quebrou a escola inteira. Né? Como já aconteceu em alguns casos de crianças aqui no Brasil, né, de 8, 9 anos, quebra a escola inteira, a diretoria toda. Por quê? Porque de repente o professor não deu a nota que ele queria. Pai e mãe, precisa ter muito cuidado com esse negócio. Ah, mas eu amo meu filho, eu amo minha filha. Aí você pensa, o seu pai e sua mãe faziam isso com você? Deixava você fazer o que você quiser? Não, não deixava. Então, a questão aqui da educação, e aqui é uma questão de correção, né? O que o pai e mãe precisa fazer? Ó, meu filho, isso aí você não vai ter, não. Ah, mas eu quero, vai ficar querendo. Então, veja que há uma questão, uma orientação até bíblica, né, para os pais não tirar a vara do filho. Porque se fez gracinha, ele precisa ter uma punição. Para quê? Para amanhã ou depois não haver essa questão de estar como está hoje. Já observou como está as crianças de hoje, os adolescentes de hoje? São pessoas que boa parte deles estão roubando, porque não tem nenhuma punição, né? A lei brasileira meio que permite, né, que os adolescentes até 17 anos façam o que quiserem, não podem ser presos, né? Já começa por aí. Mas também isso também é uma questão dos pais também, que quando era novo, não corrigiu essa criança, então virou uma adolescente completamente sem nenhum limite. Então vira essa sociedade que nós temos hoje. Um bando de adolescentes no meio da rua fazendo um monte de bagunça, que é uma anarquia, roubando pessoas, né? Quando isso não está também envolvido com drogas ilícitas, fazendo coisas que não se deve, ao invés de estar pelo menos na escola estudando. Quando vão para a escola, vão para quebrar a escola. Então veja que, olha que situação que é a questão da soberba de Amã, que é a síndrome do imperador, né? Que hoje é conhecida como a síndrome do imperador. Então é necessário ter esse cuidado, para que amanhã também, existe uma outra questão também. Uma certa vez eu falei com uma mãe até muito jovem, filha de pastor inclusive, eu falei para ela, olha, ou você corrige seus filhos hoje, os filhos dela estavam com cerca de uns 11, 10 anos mais ou menos, ou você dá uma trava nos seus filhos hoje, mostra para eles a correia, o teu chinelo, ou amanhã eles vão agredir você. Você precisa se impor como mãe. Você tem autoridade, independente da idade dele, do tamanho dele, você se impõe como mãe. Então, há aqui uma grande questão, é uma questão que precisa ser muito bem tratada dentro das igrejas no Brasil, porque muitas crianças dentro da igreja fazem o que querem, né? Os pais não podem, os obreiros, né? As irmãs não podem corrigir aquela criança, porque se fizer, os pais, né, ficam ali aborrecidos, chateados e até mudam de igreja, porque acham que o filho pode fazer qualquer coisa. Ah, dentro da minha casa eles fazem isso, por que aqui não pode fazer? Porque aqui é a casa do Senhor, é a casa de oração, aqui tudo tem que ser feito com decência e ordem, assim como tinha que ser feito na sua casa também. Mas se na sua casa não é feito com decência e ordem, aqui na casa do Senhor é com decência e ordem. Na minha igreja tinha um obreiro, infelizmente já partiu para a eternidade faz muito tempo, ninguém fazia graça com ele, nenhuma criança fazia graça. Ele era um homem sério,
Então, ninguém fazia graça com ele, porque também era uma questão diferente, né? Era uma outra, isso tem uns 30 anos mais ou menos, então já era uma outra dinâmica, era uma outra geração, mas a geração de hoje realmente precisa ser corrigida. Um mau prenúncio. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. Amã, ele viu que as coisas parece que não estavam muito bem para ele, não. Ele chegou em casa arrasado e contou para a esposa, né, e os amigos o que lhe havia acontecido. E a mulher não pensou duas vezes. E grande foi a frustração dele, que a mulher dele foi firme. Olha, o negócio, se mais do que eu, diante de quem já começaste a cair, da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante eles. Veja que ela foi bem ali direta. Quando há arrependimento, existe uma salvação. Quando não existe arrependimento, existe a punição. E foi exatamente o que aconteceu com Mardoqueu. Mardoqueu teve a oportunidade de se arrepender, não se arrependeu. Então ele veio sobre ele grandes sofrimentos. Era um mau prenúncio. Então, qual é a grande lição para nós? Quando nós falhamos, nós pecamos, né, infelizmente, né, por mais que nós não queiramos, né, o apóstolo Paulo chegou a dizer, né, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero fazer, isso faço. Então, é da nossa natureza, é difícil de segurar, mas quando nós pecamos, o que nós temos que fazer? Nos arrepender, pedir perdão ao Senhor e com aquela pessoa que nós pecamos, que nós falhamos, que nós erramos, e seguir na jornada, na caminhada. Nós não podemos ficar parados, eu pequei e agora eu vou para o mundo. Não, nós devemos manter a nossa vida diante do Senhor. Não ter aí a questão da soberba, do orgulho. Eu não vou me rebaixar para essa pessoa, como já aconteceu de eu ouvir, né, um obreiro disse para mim que não ia se rebaixar para um diácono, ele era presbítero, eu não vou me rebaixar para um diácono. Aí eu dei uma orientação a ele. Então nós não devemos ter esse pensamento, né? Inclusive até o pastor precisa também se arrepender. Se ele fez algo errado, ele precisa se arrepender e pedir perdão ao Senhor e deixar as coisas às claras. Então é necessário que nós venhamos ter honestidade diante de Deus e até também pela questão do nosso caráter. Porque senão, se as coisas já não andam bem, já está tendo um prenúncio, olha, essas coisas já estão andando dessa forma. As pessoas já fizeram isso daqui com essa mesma situação e deu errado, e eu estou fazendo a mesma coisa, então deixa eu ir para o outro caminho, que senão vai dar errado comigo também. Então nós pedimos perdão ao Senhor e seguimos o caminho que é o caminho de Cristo. Sinopse: a soberba de Amã revelou a síndrome de imperador, que pode danificar traços da personalidade. Conclusão: quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates e às vezes fazendo o que Ele não nos ordenou fazer. No afã de resolver nossos problemas, o segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Em 24 horas mudou-se tudo. Quando nós confiamos no Senhor, como fez Jabes, né, lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, fala que Jabes orou e o quadro da sua vida foi mudado. Então foi imediatamente. Veja aqui também a questão, em menos de 24 horas tudo mudou. Um homem, que no caso Mardoqueu, que era para ser morto por Amã, agora foi honrado pelo próprio Amã, né? Teve honras, né? O rei deu honras a ele. Então isso quer dizer que quando nós, eu vou trazer aqui até uma outra questão, nós sabemos aqui no caso que o rei Assuero era um rei pagão, mas se nós trazermos uma questão numa esfera espiritual, podemos dizer que com base nessa questão em que o rei exaltou Mardoqueu, porque Mardoqueu andou, né, salvou a vida do rei, podemos dizer que com uma certa cautela, que quando nós fazemos aquilo que é para o bem do Rei dos Reis, para o reino dos céus, né, que é o nosso Rei Jesus, quando nós fazemos tudo o que precisa ser feito de acordo com a vontade dele, nós também seremos recompensados.
Agora, há uma questão importante de se tratar, de que nós devemos fazer isso em amor, não para se amostrar para um e para outro, né? Ser um amostradinho, né? Como está agora a onda aí, mas que nós venhamos verdadeiramente sermos pessoas diante do Senhor com sinceridade, com humildade, né, com honestidade e no amor, né? Não fazer para aparecer, que aquele que faz para aparecer, ele já apareceu aqui na terra, então possivelmente no céu ele não vai aparecer. Revisando o conteúdo, número 1. Dois cenários distintos. Enquanto Assuero foi para seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Número 2. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma se lhe fez, responderam Ester 6:3. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Número 3. Amã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, Ester 3:6, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Número 4. Mardoqueu voltou para a porta do rei, Ester 6:12. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. Número 5. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. É interessante que aqui na questão número 4, que nós precisamos manter os pés no chão. Quantas vezes as pessoas, né, por alguma razão, teve uma honra, cresceu aí, subiu um degrau e agora já quer pisar em cima dos outros, diferente de Mardoqueu. Mardoqueu recebeu toda essa honra, depois que recebeu essa honra, e poderia ali pensar em ficar mais próximo do rei, ou coisa do tipo, ter algum privilégio, né, por conta disso, porque ficou bem na fita, como diz o outro, né? Mas o que ele fez? Ele voltou para o seu lugar. No caso aqui era como se ele fosse um porteiro, né? Então ele voltou para a porta, ele voltou para o seu lugar. O que é importante para nós entendermos que em situações nós, claro, nós sempre procuramos crescer no reino, né? Crescer para a glória do nome do Senhor, né? Para a alegria do nosso coração, ter uma progressão da nossa vida, né? Ter uma vida melhor, né? Tanto na questão financeira quanto espiritual. Mas é importante que também nós devemos ter o seguinte: não é porque agora você recebeu o batismo com o Espírito Santo que agora você não vai continuar ficando lá na porta. Você não era porteiro? Por que agora você foi batizado com o Espírito Santo e não quer mais ficar lá? Ou coisas desse tipo. Então nós devemos ter muito cuidado, muita cautela naquilo. Se o Senhor me deu uma honra, eu vou receber a honra com humildade, né, com alegria, mas eu vou ter sempre os meus pés no chão. Não é porque o Senhor me exaltou que agora eu vou pisar nas pessoas, né? Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!